Deus. Podem se sentar, queridos. Ezequiel capítulo 20, a partir do verso 1. Eu confesso aos irmãos que eu li esse texto algumas semanas atrás e ele ficou reverberando no meu entendimento diante de algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração. E eu queria compartilhar com você. E o texto vai dizer o seguinte: você que está nos assistindo no Face, abra sua Bíblia também, nos acompanhe através da palavra de Deus. Não se distraia ao momento em que o Senhor pode falar ao teu coração. A palavra de Deus diz assim: no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vós vindes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ia tu, ó filho do homem, julgá-los-ia, faze-lhes saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, jurando tirá-los da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus ídolos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os do Egito e os levei ao deserto. Somente até aqui. Queridos, o profeta Ezequiel, ele é um livro diferenciado profeticamente. É um dos profetas maiores do Velho Testamento. O seu nome significa Deus fortalece, e recebe um chamado para proclamar uma dura mensagem para os judeus que já estavam no exílio babilônico. A sua data é provavelmente de 592 a 570 a.C. E a sua mensagem tinha 2 objetivos: promover o arrependimento e fé com o aviso do julgamento iminente sobre Jerusalém e as nações, juízo. Estimular a esperança e confiança com a mensagem posterior de reafirmação de que um dia o povo seria novamente reunido, a cidade restaurada e o novo templo construído. Graça. No mesmo capítulo, nós temos aqui a graça e o juízo de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Quando nós olhamos o livro de Ezequiel, existem algumas divisões que são feitas, e eu vou somente mencionar alguma coisa aqui, até nós chegarmos no capítulo 20, para que nós possamos entrar no tema. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, existem profecias da missão de Ezequiel. Do capítulo 4 ao capítulo 7, é o retrato da desolação de Israel. Do capítulo 8 ao 11, é o afastamento da glória do templo. Aquele texto que Ezequiel vê quando o anjo se levanta e ele deixa a glória, porque até então os judeus sempre reafirmavam que por ser ali a casa do Senhor,
jamais alguém invadiria Jerusalém. E Deus estava anunciando para Ezequiel: eu estou indo embora e a cidade está ficando abandonada. Ali já não é mais a minha casa, a minha glória não vai estar mais ali. Era isso que Ezequiel estava vendo do capítulo 8 ao verso 11. Do capítulo 4 ao verso 7, Ezequiel, mesmo na Babilônia, é transportado em visão para dentro do templo, e lá no templo ele vê um buraco dentro do templo, e no buraco dentro do templo existe um quarto com vários tipos de imagens que os próprios sacerdotes dentro da casa do Senhor adentravam para prestar culto àquelas imagens. E Deus fala: você está vendo o que o meu povo está fazendo? É por isso que o juízo está chegando. Quando nós chegamos do capítulo 12 ao verso 24, é a apresentação da rebelião de Judá. Deus começa a falar o quanto Judá tem sido desobediente. Mas é no capítulo 20 e no capítulo 21 é que há uma longa história da idolatria. E aí nós vemos a evidência da graça e do juízo divino. Queridos, quando nós entramos no verso 1 do capítulo 20... quando os anciãos vão consultar ao Senhor, eu acho isso interessante, essa voluntariedade destes homens irem procurar ao Senhor. Nada contra, queridos, pelo contrário, a palavra de Deus diz para nós consultarmos ao Senhor. O motivo de consultar ao Senhor era o cerco. Eles queriam entender o que estava acontecendo, porque até então, no entendimento deles, não havia porquê Jerusalém ser cercada, porque eles eram um povo escolhido, ali era o templo do Senhor, ali estava a glória do Senhor, então eles foram consultar ao Senhor. Mas o que eles procuravam? Ouvir o que Deus tem a dizer. E isso também é maravilhoso, queridos, quando nós vamos consultar ao Senhor e queremos ouvir o que Deus tem a dizer. A expectativa deles era que houvesse livramento. O problema de nós consultarmos ao Senhor é que muitas das vezes Deus não tem a palavra que você gostaria de ouvir. E esse é o nosso maior desafio, porque nós gostamos que as coisas sejam favoráveis para nós. Mas Deus não tem compromisso conosco no sentido de nos favorecer, principalmente, preste atenção, principalmente se nós estamos vivendo de maneira errada. Pastor, e se estiver vivendo de maneira certa, Deus também não tem compromisso? Porque a vontade dele que é soberana. Se ele quiser levar você, se ele quiser apertar você, ele vai apertar. E como Jó, o maior exemplo das escrituras da soberania de Deus é Jó. E eu sempre digo que Jó, a história de Jó não é a história de Jó, é a história da soberania de Deus. Porque Jó passa o livro todo questionando: Senhor, eu quero. E ele faz tantas questões, os amigos deles há tanto embate, que quando Deus se pronuncia não há uma resposta, há um monte de perguntas que Jó chega a dizer o seguinte: eu falei que eu não sabia, eu não entendia nada, eu ponho a mão na minha boca e eu me calo. Essa é a questão. A soberania de Deus estabelece dois princípios. Número 1, Deus não tem compromisso com quem está errado. Número 2, Deus não tem compromisso com quem está certo, porque a vontade dele é soberana. Ele tem compromisso com a sua glória, e nós vivemos para a glória dele. É isso que é difícil de entender. Nós queremos que Deus haja a nosso favor. Você precisa entender que é você que tem que agir para a glória de Deus. Esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho não é sobre eu, não é sobre você. O Evangelho é de um Deus que resolveu nos amar independentemente da nossa condição e enviou seu Filho para nos resgatar. E quando ele nos resgatou, ele comprou para ser seu. E quando diz que é seu, é para fazer o que ele quiser, e sempre será para a glória dele. Quando nós vamos para o verso 2 até o verso 4, então Deus vai se pronunciar diante daqueles homens. Irmãos, eu leio o livro de Jeremias e eu leio o livro de Ezequiel, e de verdade, quando eu vejo Deus falando, eu vejo Deus dizendo assim: eu estou cansado. É como se Deus não se cansa, mas como é que vocês têm coragem? O que Deus está dizendo através de Ezequiel aqui é o seguinte: como é que vocês têm coragem de vir me consultar,
vocês vão me consultar. Não, vocês não vão me consultar. Eu tenho algo a dizer, mas não é o que vocês querem consultar, é o que eu tenho para proclamar na vida de vocês. Você percebe como é que Deus entra em cena, confrontando a natureza errada, equivocada do homem quando se chega a Deus, na expectativa que Deus tem que vir a favor dele. Deus tem um compromisso consigo mesmo e com a sua glória, e Ele pode fazer assim. A resposta do Senhor revela um certo espanto. Vocês vão vir me consultar? Vocês que são desobedientes, vocês que são idólatras, vocês que não têm seguido os meus mandamentos, vocês querem chegar até mim? E vem uma resposta nada agradável: tão certo como eu vivo, não vão me consultar. Porque a ideia de consultar é o seguinte: pergunta aí ao Senhor e Ele dá a resposta. E Deus já está dizendo: não tenho nada para responder para vocês, mas eu tenho algo a dizer. E aí vem a pergunta, né, queridos? Será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para dizer para nós? Porque hoje em dia não é isso que nós vemos na igreja. A igreja quer ouvir sucesso, a igreja quer ouvir vitória, a igreja quer ouvir resposta, mas a igreja não quer ouvir a voz de Deus confrontando o nosso pecado, a maneira como temos vivido, a nossa negligência, a nossa displicência, o nosso julgar Deus para trás, para priorizar as nossas coisas. Deus está indignado com essa geração por causa dessa displicência, dessa irreverência, dessa negligência com Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, nos resgatou da nossa vã maneira de viver, para vivermos em novidade de vida, onde Ele é o centro, o principal da nossa vida, mas Ele tem sido colocado de lado, para trás, de tudo quanto é lugar, porque nós estamos preocupados com as nossas coisas. O diabo nos convenceu muito bem de que nós temos problemas, que nós temos dificuldades, que nós temos crises, que nós desejamos coisas, e todas elas nós chegamos ao Senhor, não para ter um relacionamento com Ele, mas para adquirir aquilo que tanto desejamos. E aí Deus não é o fim a ser alcançado, mas é o meio para se ter algumas coisas. Deus não quer ser meio de nada, Deus quer ser o centro da sua vida. E a ordem divina para o profeta: então abre a tua boca, filho do homem. Na versão King James, o verso 4 vai dizer o seguinte: então abre a tua boca, filho do homem, e julga-os agora. Confronta-os com as práticas abomináveis dos seus pais e antepassados. Pensa o que é você chegar no profeta: eu vim aqui ouvir uma palavra abençoada. E o profeta abre a boca e diz: o Senhor mandou eu julgar a sua vida e contar a sua história. Irmãos. E a gente pensa que Deus é um Deus gracioso, de juízo também. E quando nós vamos do verso 5 ao verso 10, aí o Senhor vai começar a contar uma história a ser contada, e a revelação. Do verso 5 ao verso 6, a palavra de Deus diz assim: no dia em que escolhi Israel, Deus faz escolhas. Parece que a gente tem dificuldade de lidar com isso, mas Deus faz escolhas o tempo todo. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Deus escolhendo. Eu vejo Deus escolhendo Noé para salvar de uma geração. Eu vejo Deus escolhendo Abraão para dele fazer um povo. Eu vejo Deus escolhendo este povo para ser diferente de todos os demais. Deus faz escolhas, e as suas escolhas são soberanas, porque Ele pode escolher, são sábias, porque Ele é todo onisciente e toda a sabedoria está nele. Então a sua escolha está baseada naquilo que Ele sabe e também naquilo que na sua sabedoria é a melhor escolha possível. E Deus está dizendo assim: no dia que eu escolhi Israel, aí Ele vai dizer: e me dei a conhecer a eles. Olha que aprendizado, Deus se revelando, se mostrando. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, cheguei, eu sou Deus, vocês vão me conhecer agora.
Deus se revela para quem Ele quer. E Ele se deu a conhecer para o povo de Israel, porque o povo de Israel ouviu falar. Agora Deus não, agora Deus se mostra. Eu sou. E o que Ele fez? Levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está chegando para um povo que Ele escolheu, está se mostrando para esse povo, está assumindo a responsabilidade do seguinte: eu sou o Deus de vocês. Ele fazendo. Irmãos, isso é glorioso, porque é Ele vindo. Você percebe que é algo que a gente precisa aprender. É por isso que Jesus vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Amém, Jesus. O Senhor veio de encontro. E aí no verso 7 ele vai dizer assim: então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contaminei com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui tem as promessas. Levantei a minha mão para ele, jurando: vou libertar. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer. É o verso 6, aliás, né? Naquele dia levantei a minha mão para ele, jurando tirá-los da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Quando ele diz levantei a minha mão jurando, Deus está assumindo o compromisso, é a sua palavra. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um Deus que é fiel. E um Deus que é fiel assume compromisso e jura para o povo: eu vou fazer. Ele diz o seguinte: vou libertar, tirá-los da terra do Egito. No livro de Levítico tem um texto que eu acho maravilhoso, que o Senhor diz o seguinte: eu sou que quebrei os grilhões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Esse é o nosso Deus. Libertou o povo de Israel. Aí ele vai dizer o seguinte: eu não vou libertar, porque libertar, irmãos, pode ser o seguinte: olha, você liberta e diz o seguinte: está livre. Um dos problemas sociais que surgiram com a lei da liberdade, né, contra a escravidão, foi que libertou todo mundo. E todo mundo sai para a rua, para viver do quê? Foi isso que aconteceu. Deus já está dizendo o seguinte: eu vou libertar, mas eu vou conduzir para uma terra que mana leite e mel. Eu estou libertando, não é para deixar vocês à toa, não. Nós vamos andar juntos, porque eu quero levar você para uma terra que é a glória de todas as terras, para uma terra que tinha previsto para eles. A qualidade da terra, Deus está dizendo o seguinte: que mana leite e mel e a glória de todas as terras. Deus não nos liberta e não nos conduz para qualquer lugar, é para o melhor de todos os lugares. É isso que nós precisamos entender. Quando o Senhor nos tirou do Egito, Ele não nos tirou do Egito e deu um tapinha nas costas, não nos tirou do mundo e deu um tapinha nas costas. Pronto, filho, você está livre. Não, filho, nós vamos andar junto, porque tem um caminho para ser trilhado, porque eu quero te levar para o céu. Quando eu leio esse texto, e aí eu trago para o Evangelho de Jesus Cristo, aí eu me lembro de João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam conosco. O Senhor nos tirou do Egito e agora nos leva com mão forte, com o braço estendido, nos conduzido para a glória. Mas quando chega no verso 7, ele vai dizer o seguinte: então, já que eu vou fazer tudo isso, tem alguma coisa que vocês têm que fazer. Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contaminei com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Havia ordenanças. E queridos, eu quero que você pare para pensar que o profeta Ezequiel está revelando uma coisa que lá no livro de Êxodo não tem. Porque eles ainda estão no Egito. Então no Egito, o povo de Israel, o próprio Senhor está deixando claro aqui, eles, o que diz aqui o verso 7? Eles tinham abominações diante dos seus olhos. Então o Senhor está dando o primeiro passo, dizendo o seguinte: olha, cada um lance de si as abominações dos seus olhos.
aquilo que vocês têm na casa de vocês, que não me agrada, lança fora. É a primeira coisa que Deus está dizendo para o povo de Israel. Lá no Egito. Lá no Egito. Não é no caminho. Lá no Egito. Segunda coisa que Deus está dizendo aqui, mostrando, que lá no livro de Êxodo não diz, mas o Senhor está revelando para nós aqui no livro de Ezequiel. Aí vai dizer o seguinte, verso 7, né? Lance-se as abominações e não vos contamineis com os ídolos do Egito. É para lançar fora o que já tem. E não é para se envolver com o que está lá. Olha o que Deus está falando aqui. Jesus. Abandona e não se contamina. Uma vez que você lançou fora, não volte a olhar para qualquer outra coisa. Não se contamine. Você já lançou fora, não se contamine. Aí o que o texto vai dizer? E não se esqueça, quem é o Senhor sou eu. Deus está estabelecendo o princípio da fidelidade. Para haver o princípio da fidelidade, você tem que lançar fora o que você tem. Primeiro passo. Segundo passo, você não pode se envolver com nada diferente. Terceiro passo, você só tem olhos para mim. Eu sou o Senhor. Deus está contando a história aqui. Quando nós vamos para o verso 8, o verso 8 vai dizer o seguinte: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. E isso lá no Egito. Eles se rebelaram. O povo rebelde. Rebelaram-se contra mim e não quiseram me ouvir. Por quê? Olha o que o texto continua a dizer. Ninguém lançava de si a abominação dos seus olhos e nem deixava os seus ídolos do Egito. Mesmo com Deus se revelando, mesmo com Deus prometendo libertar, mesmo com Deus prometendo uma terra que mana leite e mel. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? O homem é uma raça caída, que carece da misericórdia de Deus. Esses somos nós, resistentes à graça, resistentes à oportunidade que Deus dá, resistente às portas que se abrem, às possibilidades que nós temos de andar com Deus. Nós resistimos a tudo isso, porque ao invés de ouvirmos ao Senhor, nós continuamos cativos dos nossos próprios desejos, nós continuamos abraçando as coisas que Deus mandou tirar, nós continuamos olhando para outras coisas que Deus não quer que olhe, porque tudo isso tira o nosso olhar do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aí quando nós chegamos na parte B do versículo, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Não é no deserto? É na terra do Egito. O Senhor está dizendo aqui, então eu disse. O que Deus estava disposto a fazer? Derramar sobre eles o furor. O Deus que se revelou, que prometeu libertar, que prometeu levar adiante, por causa da sua desobediência, Deus estava disposto a derramar sobre eles o seu furor. E aí ele vai dizer o seguinte: para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Sabe o que eu olho aqui, eu aprendo, queridos? Preste bem atenção em algo que nós temos negligenciado em nossos dias. Nós olhamos para o Velho Testamento e nós vemos um Deus que trata com mão forte, com o braço estendido, mas com uma mão pesada, trazendo juízo. E a gente olha para aquilo, e aí a gente vê Jesus chegando, 2000 anos depois, né? Chega lá na Galileia e começa a restaurar os enfermos, e começa a libertar os cativos. E segundo a profecia que a luz é chegada, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e a gente vê Jesus ministrando a sua palavra, bem-aventurados, e a gente vê os milagres, a gente fica maravilhado com isso, e a gente vê Jesus Cristo sendo pendurado na cruz,
e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, a graça de Deus sendo evidenciada na vida de Jesus. E aí a gente pensa assim, as portas da graça se abriram e nós vivemos num novo tempo, num novo momento. A lei já é passada, meu querido, você não entendeu as Escrituras. Você não entendeu. Porque quando eu olho para o Velho Testamento, a escolha do povo de Israel foi graça. Porque escolheu alguém. Quando você vai olhar para Noé, Noé foi graça, porque Deus escolheu Noé. Quando você vê Abraão, Abraão foi graça, porque Deus escolheu Abraão. Aí Deus escolhe o povo de Israel, foi graça. Quando Deus dá a lei para o povo de Israel, é graça. Quando Deus convida o povo a servir ao Senhor e leva para uma terra que manda leite e mel, tudo é graça. Mas de tanta graça que foi oferecida para o povo, eles endureceram a cerviz, endureceram o coração, deturparam a lei, diluíram, transformaram, corromperam, se perderam, e Jesus Cristo veio. Aí eu vejo uma graça muito maior, parece que evidenciada, mas é a mesma, somente agora é o cumprimento da velha, agora na nova, não é verdade? E aí a gente pensa assim, agora as coisas estão melhores, porque nos dias de Jesus, meu querido, as coisas se tornaram piores. Não tem nada mais ameno. A palavra de Deus tem um texto que é aterrorizante, porque o texto vai dizer o seguinte: a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus deu o seu Filho para essa geração. Por que eu estou dizendo para essa geração? É porque nós é que vivemos posterior à cruz de Cristo. Mas isso não nos favorece. Isso nos dá maior responsabilidade. Isso nos dá maior envolvimento, maior comprometimento. A nossa posição, a maneira como nós temos levado o Evangelho, nós temos barateado a graça, nós temos diluído o Evangelho, nós temos corrompido o culto, e nós temos perdido toda a visão da referência de Cristo, do qual era para nós olharmos para a cruz e sentirmos temor e tremor, porque eu já disse isso aqui: se o Pai não poupou seu próprio Filho pela minha vida e pela sua, Ele não vai poupar você no dia do juízo. Quando nós vamos para o verso 9, aí eu coloquei o tema aqui, Deus sendo Deus, porque o verso 9 é maravilhoso. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer, para os tirar da terra do Egito. Queridos, quando Deus diz assim, eu fiz, porém, por amor do meu nome, tudo tinha a ver com Ele. A graça oferecida sobre a minha vida e sobre a sua tem a ver com Ele. E é difícil a gente lidar com isso, porque a palavra da serpente para Eva está na nossa mente até hoje. Sermos deuses. O humanismo trouxe o conceito do centro, da centralidade do homem no universo, que tudo passa pelo crivo do seu entendimento, do seu olhar, da sua interpretação. Tudo que existe no mundo tem a ver com ele. E aí você encontra Deus usando o profeta Ezequiel para dizer o seguinte: o que eu fiz lá no Egito não era por eles, era por mim. Era para a minha glória. É para eu mostrar o meu poder, a minha grandeza, para que eu ficasse conhecido, para que olhassem e vissem quem é esse Deus, que Deus é esse. É isso que Deus está dizendo aqui, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio dos quais eles estavam. O povo de Israel estava lá, estava todo mundo vendo o que Deus estava começando a fazer,
Aí Deus retém a sua ira, estende a sua mão para um povo desobediente, resgata eles do Egito, e ele vai dizer o seguinte: eu fiz isso por causa do meu nome, para que ninguém fosse dizer que Deus não conseguiu fazer, que esse Deus é fraco, que não conseguiu libertar. E Deus está dizendo o seguinte: eu fiz para que conhecessem o tamanho desse Deus, o poder que Ele tem e a graça que é oferecida. Ele reteve o juízo, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles para tirar da terra do Egito. Deus não castigou o povo por causa da revelação que estava em andamento. Deus estava se mostrando, não era só para o povo. O Egito estava vendo quem era Deus, as nações estavam vendo quem era Deus. Tanto é que você vai ver que quando o povo de Israel chega lá para tomar posse, mesmo 40 anos depois de ficar dando volta no deserto, quando eles chegam lá, a Bíblia vai dizer, lá na cidade de Jericó, vai dizer: olha, o coração de todo mundo está derretido porque vocês chegaram, porque nós conhecemos as histórias de vocês lá no Egito. Deus se mostrou conhecido no mundo através do povo de Israel, e não é por causa da desobediência de ninguém que o nome dele vai ser tripudiado. Ele está querendo dizer o seguinte: o meu nome será glorificado, de um jeito ou de outro, com mão forte eu vou fazer. E ele realmente conduz o povo de Israel na história. E quando chega o verso 10, tirei-os da terra do Egito e os levei para onde? Ao deserto. A gente pensa que a gente é salvo para viver as benéficas do mundo. Aí Deus quer te ensinar algo importante. Eu estou te salvando do mundo e eu vou te levar para o deserto para você saber quem eu sou. E nós não queremos saber quem Deus é. É verdade. A igreja de hoje não quer conhecer o Senhor. A igreja de hoje quer ver Deus fazer por ela. A igreja de hoje quer ver Deus abrir portas. Quer ver Deus curar enfermos. Quer ver Deus salvar pessoas, principalmente aquelas que a gente quer, né? Porque a gente não ora para a salvação das pessoas, a gente ora para pessoas específicas serem salvas. Nós temos um jeito de lidar com Deus que nós não queremos conhecer Deus como Ele é. Nós queremos conhecer o Deus que faz por nós. Nós não queremos o Deus que manda na nossa vida. E esse é o dilema que nós vivemos hoje em dia. Ele nos libertou, Ele nos tirou do Egito. Aí você sai todo eufórico pensando assim: pronto, fui liberto do mundo, saí das trevas, agora o meu caminho será glorioso, será cheio de pastos verdejantes, de águas tranquilas, porque o Salmo 23 diz isso. Pastor, mas não diz isso, mas também diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o que Deus quer que você entenda é o seguinte: Ele vai estar com você. Essa é a promessa mais gloriosa, essa é a maior bem-aventurança do crente. Não é as portas que se abrem, não são os milagres que acontecem, mas é a nossa salvação e um Deus presente na nossa vida 24 horas por dia, onde Ele é o nosso escudo, onde Ele é a nossa fortaleza, onde Ele é o nosso general, onde Ele é o nosso Senhor, onde Ele é o nosso esconderijo, onde Ele é tudo para nós. E os conduziu ao deserto. E lá no deserto Deus se fez conhecer para eles. Porque lá Deus se tornou Deus proverá. Porque quando faltou água, Ele foi a fonte. Quando faltou alimento, Ele foi a provisão. Quando ficaram doentes, Ele foi a cura. E assim você vê a trajetória de um Deus que estende a sua mão poderosa, conduzindo o povo para que a sua vontade prevaleça. E aquilo que Ele prometeu, Ele foi fiel para cumprir, porque Ele levou até o povo de Israel até a terra. Mas eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua do verso 11 em diante. O que nós aprendemos? Consultar ao Senhor é bom, mas estamos dispostos a ouvir o que Ele tem a dizer? Será que vamos gostar do que Deus tem para falar? Porque essa é a pergunta que você precisa fazer se você se colocar diante do Senhor.
Porque quando nós nos reunimos aqui, nós nos colocamos na presença do Senhor. Nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para dizer para mim? Ou será que eu já venho com um discurso que eu quero ouvir de Deus? Senhor, este problema. Senhor, eu apresento essa dificuldade, me dá uma resposta. E aí eu compartilho com você algo que eu aprendi ao longo da minha vida. Na maioria das vezes, quase todas, Ele não vai te dar resposta nenhuma. Porque Ele não vai querer que você fique se orientando pela resposta que Ele dá. Ele vai querer que você confie num Deus que vai segurar na tua mão. E ainda que você não esteja vendo nada, você caminhe junto com Ele. Porque o que Ele deseja é que você dependa dEle. E nós queremos a independência, não é? E Deus vai construir a total dependência dEle. Segundo aprendizado, Deus usa homens para denunciar o pecado, que precede o juízo que Deus trará. Nós vivemos num tempo do mimimi, né? Você não pode dizer nada. A primeira coisa que eu escuto quando eu falo com alguém: você está me julgando? Parece que qualquer coisa que você diga, principalmente se for as Escrituras, você se colocou na cadeira de Moisés, a pessoa é vítima e ela já vai invocar logo o direito dela de não ser julgada por você. Eu quero que você aprenda uma coisa muito importante aqui. Denunciar o pecado não é juízo, é denúncia. O juízo quem dá é o Senhor, se você não se arrepender. O juízo vem, ele vem como resultado da dureza da nossa cerviz, quando da denúncia do pecado, porque Deus exerce misericórdia quando evidencia, quando mostra para você que você está no caminho errado, quando mostra para você que você está em desobediência, quando mostra para você que você está em pecado, quando Deus está mostrando para você e você continua sendo obediente ao seu próprio coração, então chega o tempo que a denúncia acaba e começa o tempo do juízo de Deus. E aí eu quero dizer para você que o juízo de Deus tem duas perspectivas. Aquela que Ele trata agora, porque Ele ainda te concede oportunidade, ou aquela que Ele trata depois, porque a oportunidade já acabou e vem o juízo. E eu aprendi que é bom quando Deus traz o juízo enquanto a gente está em vida, porque há oportunidade de arrependimento, por mais dolorido que seja, por mais vergonhoso que seja. Não importa se você cai no fundo do poço, se todo mundo olha para você na condição lá embaixo e considera você quase nada, mas quando Deus te coloca ali, Ele está dizendo para você: eu estou te dando mais uma chance. Agora muitos verão o juízo de Deus na eternidade. Terceiro aprendizado: toda a história da humanidade tem, às vezes implicitamente, às vezes explicitamente, a glória de Deus manifestada. Sempre. Sempre. Será para a glória de Deus. A história da humanidade, a história da minha vida, a história da sua vida, será para a glória dele. Quanto mais cedo você se perceber neste lugar, se perceber quão pequeno você é, quão miserável nós somos, o quanto necessitamos da sua misericórdia, quando nós assumimos essa posição, o nome dele já está sendo glorificado. E aí, diante disso, o que ele fizer com você será sempre para a glória dele. Pastor, não estou gostando muito dessa mensagem, porque parece que a gente não é importante. É isso mesmo, você não é. Você não é. Mas pastor, Jesus morreu na cruz por mim, então eu tenho valor. Para Deus você tem. Mas o valor que Ele te dá não é maior do que a glória dele. Ele não permitirá, escute bem, a Bíblia diz isso: Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele não permitirá que o nome dele seja diminuído, menosprezado,
achincalhado de qualquer outra forma, a glória dele se manifestará. E a história está cheia de exemplos assim. Construir o maior navio do mundo, nem Deus afunda. Eu não vou afundar. O iceberg vai. A glória dele ele não dá para ninguém. Quarto item para nós encerrarmos. A graça precede o juízo. Deus antes oferece salvação, libertando e levando para um novo caminho. A recusa e desobediência trará juízo e condenação. Quem for para o inferno, vai para o inferno porque foi desobediente. Porque não respondeu à mensagem do Evangelho. E aí vai por consequência dos seus próprios pecados. Não é que Deus é ruim. Não é que Deus manda pessoas para o inferno, para o tormento eterno, porque Deus é um Deus que, se não amá-lo, então, meu querido, é juízo. Deus é um Deus santo. Deus abomina o pecado. Eu quero que você preste muito bem atenção, e eu estou terminando aqui, porque isso eu considero importante. Nós não temos olhado para o Deus santo que está sentado no trono. Nós não temos olhado. Ontem eu conversava com o irmão Carlos, provavelmente ele vai ver esse vídeo depois, ele vai lembrar disso. Quando eu conversava com ele, eu dizia sobre essa questão de que Deus, quando Isaías tem a visão do trono do Senhor, escute lá em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Aí na tradução de João Ferreira de Almeida, que todas são, viu? Todas são baseadas em João Ferreira de Almeida. Não tem uma que não seja. A King James não, a King James é diferente. Né? A espanhola também é diferente, porque vem de uma outra versão, mas todas as traduções portuguesas, elas vêm de João Ferreira de Almeida, é a base. E aí João Ferreira de Almeida vai dizer que os anjos voavam e cobriam o seu rosto. O original não. O original diz que os anjos cobriam o rosto de Deus, cobriam o corpo de Deus, cobriam as pernas de Deus. De forma que o que Isaías via eram os anjos em volta do Senhor. Ele estava vendo a glória do Senhor, naquilo que era possível. E eu acho interessante que quando Isaías vê, a primeira coisa que ele faz não é perceber, não é manifestar a glória. Ele se percebe na condição que ele está diante do Deus que é a glória. E quando ele faz isso, o que ele diz? Ai de mim! Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a glória do Senhor. Quando nós nos aproximamos de Deus, a primeira coisa que percebemos é quem nós somos. A nossa condição de pecador, a nossa limitação como ser humano, a nossa fragilidade. E ontem eu dizia para ele o seguinte: olha, duas coisas acontecem quando você chega perto do Senhor. Ou você se prostra diante da sua grandeza, ou você vira as costas e foge. Porque você não vai querer ficar perto de alguém tão grandioso assim, se não for para se submeter. E essa é a pergunta. Deus nos tirou do Egito e nos levou para o deserto. Agora Deus te convida. Bora nos conhecer. Eu já conheço você. Agora Deus quer que você o conheça com toda a sua glória. Este conhecimento dele trará o autoconhecimento de quem é você. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé neste momento. Eu quero orar com você. Eu realmente acredito, irmãos, que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Ela nos inquieta, nos incomoda, nos confronta.
O meu desejo e a minha oração é que cada vez que nós trazemos a mensagem aqui, que você seja atraído para perto do Senhor e a sua vida mude. Mude o seu caráter, mude o seu comportamento, mude o seu pensamento, mude o seu discurso, mude as suas ações, mude as suas relações, mude as suas atitudes. Porque Deus é poderoso para fazer isso na minha vida e na sua. E a minha oração é que se você, como o Senhor fala do povo de Israel, não tirou aquilo que contamina e tem olhado para outras coisas, obedeça a voz do Senhor, lança fora, não se distrai, olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Lembre-se, Deus se revelou para você e disse assim: eu sou o Senhor teu Deus. Se prostre diante dele, submeta-se a ele. Viva o melhor de Deus para a sua vida, na relação em conhecê-lo. O profeta Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer. O que você sabe de Deus é uma gota de um oceano que existe para ser conhecido. Nem a eternidade será suficiente para conhecer esse Deus. Mas ele está dizendo assim: eu me dei a conhecer, então conheça o Senhor. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que sejam confrontados, Senhor, com os seus pecados, com os seus erros. Senhor, o Senhor quer nos tirar do Egito para levar para uma terra que é a glória de todas as terras. O céu, Senhor, é o lugar que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Senhor, capacita-nos a lançar fora tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha, intervém a minha aproximação de Ti. Não permita, Senhor, que nada fique entre eu e a Tua presença. Senhor, capacita-me a jogar por terra. Pai, não permita que os meus olhos se desviem da Tua grandeza, da Tua glória. Bem disse a Tua palavra, o Teu profeta, quando disse: olhar para Ele e sede salvos. A nossa salvação está em Ti, Senhor. A graça foi oferecida à nossa vida. Permita-nos, Senhor, abraçá-la, acolhê-la em nosso coração e viver, Senhor, para a Tua glória. A salvação que o Senhor tem proposto para nossas vidas. Que possamos experimentá-la todos os dias da nossa vida, com a renovação do nosso entendimento, a transformação do nosso coração e a sujeição, Senhor, da nossa vontade à Tua, para que a nossa vida seja para a Tua glória, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.